ninguém. Se é rico, se é pobre. Então você tem uma realidade aqui, né? Lázaro passou a vida toda. Olha que interessante. Lázaro passou a vida toda sofrendo e com escassez de pão. Foi para o paraíso e vai passar a eternidade comendo o pão da vida. O rico comeu pão a vida toda e vai passar a eternidade no inferno comendo o pão que o diabo amassou. Então vocês têm que parar para pensar nisso. Tá? E está lá até hoje. Verso 22, e aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de... Opa, agora que vai chegar na pergunta aí, ó. Olha só, gente. Já para adiantar para vocês, o livro do IBAD, o pastor, acho que é Flávio dos Santos, a escatologia que a gente defende, ela é uma escatologia milenista, coloque aí, futurista, tá? E pré-tribulacionista. Então, se eu ensinar alguma coisa a vocês aqui e chegar lá fora e eles falarem assim, mas o seu professor ensinou errado, porque a Bíblia não diz isso. Ele não, porque a visão dos 80% dos pentecostais defende isso aqui, ó, milenistas, futurista e pré-tribulacionista. O que é a escatologia milenista? A gente crê que os 1000 anos do milênio, eles vão ser literais. Futurista, por que a nossa escatologia é futurista? Porque a gente acredita que o futuro, ou seja, o futuro escatológico, só começa a partir do arrebatamento da igreja, que a gente chama de tempo dos gentios. Quando se cessar o tempo dos gentios, então vai começar o quê? Porque quando você vê ali no capítulo 4 de Apocalipse, do capítulo 4 até o último capítulo de Apocalipse, não aparece mais a palavra igreja. Você vê no capítulo 1, 2 e 3, fala do quê? Das 7 igrejas da Ásia. Quando chega no capítulo 4, a palavra eclésia some. Então, o futurista defende que esse futuro escatológico, né, a era presente é o tempo dos gentios, que a gente fala. Vou explicar isso melhor. E o tempo futuro, ele começa diferente de nós, né? Eu queria que essa caneta azul tivesse melhor, mas ela vai ter que escrever aí. Diferente de nós, você tem os amilenistas. Tem uma caneta azul aí, não? Você comprou, né? Acho que ainda edição. Comprou uma caneta azul, não sei se está aqui dentro. Ah, está aqui dentro do apagador, né, edição? Esse apagador aqui agora tem um mistério escondido, cara. Por isso que eu não... Está abaixando. Olha ela aqui. Então, gente, vamos devagar aqui para vocês não confundirem, tá? Você tem a escatologia amilenista. Amilenista. Está aí no livro. Preterista. E aqui você tem o pós-tribulacionismo. Esse eu vou deixar para explicar melhor quando eu for falar só da grande tribulação. Aí eu vou falar sobre o meso ou mid-tribulacionismo. O pré antes. E o pós e depois. O que acontece, gente? Olha só. O que vai fazer diferença aqui? Para os amilenistas, a palavra A significa não. Eles não acreditam que Jesus vai reinar pessoalmente aqui de novo 1000 anos na Terra, no final da grande tribulação. O que eles defendem? Eles defendem que o milênio aconteceu a partir do Calvário. Então aqui começou o reino milenial, porque para os amilenistas o milênio é simbólico, não é literal. Se o milênio ele é simbólico, então eles estão jogando a escatologia para o passado, porque pretérito vem de passado. Aí o que eles vão defender? Eles vão defender que a grande tribulação ela já começou desde a perseguição do Império Romano. Então, na visão
preterista e amilenista, desde a perseguição da igreja do século I, nós já estamos passando pela grande tribulação. Mas é claro que eu vou bater contra essa tese. Tá? O milênio começou desde da morte e ressurreição de Jesus. Então, os amilenistas, eles defendem a tese que o milênio não é literal, é simbólico. Quando Jesus morre e ressuscita, ele instaurou um novo milênio espiritual. Tá? E que essa grande tribulação, ela começou a partir do Calvário. Como isso, pastor? Mas se a tribulação começou lá, como é que você explica? Os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas. Eles vão dizer que a perseguição do Império Romano, muitos cristãos morreram, são os selos. Os papas que perseguiram a igreja são as trombetas. As taças da ira derramada por os cristãos sendo mortos na Santa Inquisição pelo catolicismo romano. Então ele vai pegar todo o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, e vai jogar para o passado. Ou seja, essa tribulação já vem acontecendo desde o passado. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que os selos ainda não foram abertos, nem as trombetas foram tocadas, e nem as taças foram porque isso vai acontecer a partir do capítulo. Por que ainda não foram? Porque a igreja ainda está na terra. Então nós estamos vivendo uma tribulação. Estamos vivendo o princípio de dores. Mas a grande tribulação é só a partir do toque da trombeta. Deu para entender isso, gente? Não sei se... Eu não quero ficar comparando muito as duas visões agora, não, que eu vou ensinar o que a gente defende. Depois a gente pode ficar brincando de comparar, senão vai confundir a mente de vocês. Tá? Então, qual é a nossa visão? O milênio é literal. O futuro começa a partir do rapto da igreja. Então, você começa o futuro escatológico. E a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, essa grande tribulação não começou ainda. Ela começa a partir do rapto. Porque espiritual. O milênio para os amilenistas é espiritual. Jesus inaugurou um milênio espiritual quando morreu e ressuscitou. É isso que eles defendem. Vai ser no final da grande tribulação. No final, dos 7 anos, aí Jesus vai voltar, porque ele vai reinar aqui, é onde Jesus vai sentar no trono de Davi. Porque tem muitas profecias de Isaías que só podem se cumprir no milênio. Isso eu vou explicar a vocês mais lá na frente. Mas calma, porque senão vai confundir vocês. Então, futurismo, irmãos. Futurismo é o quê? O tempo dos gentios. É a igreja na terra. Deu para entender? É chamado de tempo dos gentios, porque a igreja é uma junção de gentios mais judeus convertidos, concorda? É onde forma a igreja. Quando Miguel tocar a trombeta, aí começa o futuro escatológico. Capítulo 4 de Apocalipse começa a se cumprir. Quatro 13. Primeiro, é com a trombeta de Deus. São com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Alguém vai tocar a trombeta e parece que o arcanjo é quem vai coordenar esse rapto. Porque olha só, filho, eu até falei sobre isso aqui ontem na pregação. O texto, na referência não, mas parece que infere-se do texto que a igreja vai ter que ser escoltada até o céu. Satanás não vai ficar olhando de braços cruzados, vendo Deus tirar a igreja da terra. Por isso que o arrebatamento é com a voz do arcanjo, com a trombeta, porque trombeta fala de convocação. Por isso que Paulo está usando essa expressão. Lembra, em Israel tinha um toque para se assentar, tinha um toque para a guerra, tinha um toque para um chamamento. Então, Paulo ele usa essa expressão para poder o povo entender melhor. Então, esse toque da trombeta, a gente nem sabe se vai ser um toque mesmo. Parã, igual o povo está tocando chofar nas igrejas. De alguma forma, isso aqui é uma ideia teológica minha, tá? Eu acredito que momentos antes, por exemplo, se Jesus vier arrebatar a igreja agora 10 horas da noite, eita glória. Eu acredito que momentos antes, nós vamos sentir um mover do Espírito Santo. Ele vai, de alguma forma, tentar avisar a gente. A voz. Essa voz de alguma forma, porque o Espírito Santo já fala conosco hoje. Fala ou não fala? Aham.
Isso aí se cumpriu em Atos. Aham. É, sim, eu creio. Isso aí fala do aspecto duplo da profecia. O derramamento que veio para ele ficar, para se cumprir João 14, eu enviarei outro Consolador, e desse mover que ele vai fazer para preparar a igreja para encontrar com Jesus. O que tem? É diferente. Então, em Mateus 24, né, cada escola vai entender de um jeito. Porque em Mateus 24, primeiro vem o princípio das dores. Depois vem a grande, tá? Mas para os milenistas, a igreja não está mais aí. Já foi embora. Porque para os milenistas e pré-tribulacionistas, a igreja não passará pela grande tribulação. Ela só está passando pelo princípio de dores. Então, dependendo da escola que você adotar, o entendimento de Mateus 24, que é o sermão escatológico de Jesus, vai mudar. Tá? Nós estamos vivendo um período em que, como a mulher está para dar à luz, são um período que eu vou explicar mais na frente, que chama de dores de parto. O que acontece quando a pessoa está com dor de parto? Está aumentando a... O que acontece com a dor de parto? A mulher aumenta a contração. Quanto mais a contração aumenta, significa que a criança... Quanto mais os sinais intensificam, significa que Jesus está próximo. A diferença é que para os pré-tribulacionistas, isso ainda não é grande tribulação, é princípio de dores. Para os preteristas, amilenistas, isso aí já é a grande tribulação. Depende da escola. Eu não quero misturar as duas para não confundir a cabeça de vocês. Porque tem mais umas 5 aqui diferentes. Eu vou ficar só com essas aqui por enquanto. Jesus, de Davi. Isso aí é no milênio. A igreja? Deixa um pouquinho... deixa eu explicar mais na frente isso aí para não confundir o pessoal. Isso vai ser normal. Uma pergunta daqui, lá do final, trazer para frente. Então, eu só quero que vocês entendam que para nós, escatologistas futuristas, o tempo dos gentios ainda não terminou. Ele só cessa com o arrebatamento. Então, Apocalipse do 4 ao 22 ainda não está acontecendo. Entendeu isso? As trombetas, os selos, o mar, vai cair um meteoro no mar, vai matar os peixes, né? Deus vai prender a morte durante 6 meses, vai ter muita matança. Isso não está acontecendo, isso, a grande tribulação não. Agora, para os históricos reformados, a tribulação já é desde a perseguição do Império Romano, né? Na Santa Inquisição, quando os servos de Deus foram mortos no período católico. Eu não creio nisso, tá, gente? Laodiceia, né? Fala de cada um período. Então, aí os históricos vão pegar isso aí para defender o preterismo. Gente, para o preterismo, tudo em Apocalipse já se cumpriu. A trombeta já foi derramada. Os selos já estão sendo. Por exemplo, a Covid é uma taça da ira que Deus está derramando sobre a terra. Só que quando você começa a estudar a taça da ira, você vai ver que nada daquilo ali aconteceu. Aí eu vou mostrar a vocês aos poucos. Tá? A escola que nós vamos trabalhar é essa aqui. Esquece essa daqui por enquanto. Tá? A Bíblia fala de 2 termos no grego. Tribulação e grande tribulação. Todo mundo já está vivendo. Fome, peste, terremotos. Já tivemos a peste bubônica, já tivemos a gripe espanhola, já tivemos a Covid-19, já tivemos várias coisas. Isso é uma tribulação. Agora, a grande tribulação, meu amigo, é quando Deus for soltar os demônios, aí que vai ficar. Por isso que eu não acredito que nós estamos vivendo ainda a grande tribulação, porque em 1 Tessalonicenses 3,10, a Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira. Tá? E lá em Jeremias também, acho que é capítulo 30, vou botar os textos aqui, a Bíblia diz que a angústia será para Jacó. A angústia de Jacó é a grande tribulação. A grande tribulação é uma forma que Deus vai usar para converter os judeus que ainda não acreditam no Messias. Não é para a igreja. Usa.
Eles vão usar isso aí, porque a igreja vai ser arrebatada depois. O que os pós falam, gente? Para a gente sair esse negócio de pós, meso, que vai confundir vocês. Os pós-tribulacionistas, ele defende que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, por quê? Se os nossos antepassados passaram por tribulação, por que nós também não vamos passar? Por isso que eles acreditam que a igreja precisa passar pela grande tribulação. Aí a gente vai devagarzinho aqui. Deixa eu voltar lá para o rico e para o Lázaro, senão vai confundir. Tá? Essa palavra arrebatamento no grego é harpazo. Coloca aí, ó. Harpazo é grego. Raptus é latim. Tá? Na realidade é harpazo gesômeta. Mas pode falar harpazo. Harpazo significa arrancar com violência sem dar opção. Então, por exemplo, no arrebatamento, Jesus não vai perguntar a ele, você quer ir? Se você for dele, você vai ser arrancado, você vai ser raptado. Por que eu estou falando isso? Porque se Jesus... Agora eu vou fazer uma colocação aqui que vai espantar vocês. Se Jesus perguntasse a nós se nós queremos ir, pasmem, muitos optariam em não ir. Que isso, pastor? Jesus, eu tenho que casar primeiro. Jesus, agora que eu levei 10 anos construindo a minha casa, mobilei os móveis todinho, só vai tocar a trombeta. Jesus, eu casei faz meia hora, beijei a noiva, sou virgem, quero ir para a lua de mel agora. É isso aí. Então, não vai ter pergunta. O arrebatamento significa arrancar com violência e com rapidez, sem dar opção. Que são os 3 elementos do arrebatamento: invisibilidade, velocidade e surpresa. Amigo. São os 3 elementos que caracterizam o arrebatamento da igreja: invisibilidade, velocidade e surpresa. Surpresa. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há. Velocidade, não abrir e piscar. Invisibilidade, ninguém vai ver. Agora, lá na frente, eu vou falar, tem uma turma que não acredita no arrebatamento secreto da igreja. Tem outra tese aí, né? Eles acham que não vai ter, Jesus vai levar a igreja e depois de 7 anos volta para resgatar a nação de Israel. Não acredita nisso, eu vou falar lá na frente. Terá salvação? Eu acredito que sim. Então, olha só. Beleza, gente? Então, para nós, a grande tribulação propriamente dita só começa a partir de Apocalipse capítulo 4. Por quê? Quando você lê, essa palavra aqui no grego não aparece mais lá. O que significa a palavra eclésia? Não aparece mais até o final. Isso indica que ela foi retirada. Então, a ideia é mais futurista do que preterista, tá? Porque no capítulo 1, 2 e 3 fala das igrejas da Ásia, né? Tiatira, Laodiceia, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, a igreja está ali. E de Deus escrevendo ao pastor, ao anjo da igreja. Aquele anjo da igreja ali é o pastor, tá? Não é anjo do céu, não. E ao anjo da igreja escreve. Tá? É o pastor da igreja. Subir cá. No 4, subir cá, a palavra igreja some. Da salvação, e o 6 começa os selos, a abertura dos selos. Show? Olha aí que pergunta, hein? Vamos ver isso aí. Quando ele fala assim, nesse dia, 2 estarão no campo. Não é isso que está nesse texto, Mateus 24? Um será deixado e o outro será... 2 estarão na cama. Um será deixado, o outro será... Olha só a diferença da interpretação do texto dependendo da escola. Do amilenismo e o preterismo, né? Que geralmente quem é amilenista é preterista, né? Olha só, e do milenista, né? Quem é milenismo, ele é
Vocês estão conseguindo pegar direitinho? Para essa galera aqui, um será deixado, outro será levado. Olha só, Noé, que ele fala sobre Noé também, né? Assim como foi no dia de Noé, muitos se casavam, se davam em casamento, assim será também na vinda do filho. Então, olha só, você tem lá a arca, vou fazer um barquinho aqui, né? Para essa galera aqui, uns serão deixados, não é isso? E outros serão tirados, né? Ou levados, né? Fala tirados aí na versão de vocês? Algumas versões falam. Na visão aqui, quem foi levado, quem foi tirado, foi quem se perdeu no dilúvio. Tá? Essa é a visão milenista, ou seja, os tirados e os levados é aqueles que foram levados pelas águas. E os deixados foram aqueles que foram poupados, ou seja, Noé, os 3 filhos com as suas esposas. Agora, na visão milenista futurista, os deixados foram os que não foram arrebatados. E os levados é aqueles que foram para o céu. Olha a diferença. Então, cara, dependendo da escola que você for adotar, a hermenêutica do texto vai ser diferente. Então, na nossa visão milenista, futurista, pentecostal, quem foi deixado é quem não foi e quem foi levado é quem foi para o milenismo, preterismo não. Quem foi levado é aqueles que se perderam nas águas do dilúvio. Aí ele faz a comparação, assim como foi no tempo de Noé, tem sentido. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Tem sentido. Eu não vou falar que não tem. É complicado. Tá? Então, os que foram salvos foram aqueles que foram deixados. E os que se perderam é aqueles que foram. Aí você adota o texto, porque o seminarista ele não pode ficar em cima do muro. Você pode explicar as 2 versões e falar, mas eu adoto a escola milenista futurista da escatologia. Aí você vai começar a falar como um seminarista de verdade. É para isso que vocês estão aqui. Ou você não precisa nem citar isso. Você prega o pensamento já dentro da escola. Você não precisa falar milenismo, futurismo, não. Os que são deixados foram aqueles que vão passar pela grande tribulação. Os que foram levados é aqueles que foram arrebatados. Tá? Então, quem me perguntou em Mateus 24 foi o senhor. Então, meu amado, eu defendo a tese que os levados foram os arrebatados. E os deixados é aqueles que vão passar pela grande tribulação, porque a escola que eu sou mais simpático, que se aproxima mais do que o texto bíblico diz, é a escola milenista futurista. Agora, eu não desprezo o amilenismo preterista, não, tá? Porque isso não é uma heresia, tá, gente? Tem margem para os 2 pensamentos. Agora, esses aqui são 20%. Esses aqui são 80%. A minoria vai defender isso. A maioria defende. Aí vocês escolhem se vocês querem ficar no grupo dos 20 ou dos 80. Vocês que vão definir no final. Eu vou ensinar. Isso. E eles misturam. Tem pregador milenista e futurista, mas ele é pós. Então, ele vai, nisso aqui eu creio, nisso aqui eu creio. Mas eu creio que a igreja vai passar pela tribulação, então tem que ser depois. Por causa disso. Pode apagar aqui, gente? Poxa, pena que já está acabando a aula. Rico e Lázaro, vamos voltar. O rico e o Lázaro, gente. Olha o relógio. Então, olha só, ele vai falar lá no verso 22 que, morrendo Lázaro, ele foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Então, olha, quem leva a alma dos santos para o paraíso são os anjos. Morreu o rico que foi sepultado. Então, qual é a ideia aqui, gente? No verso 23. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, olha, nós temos que fazer aqui, vai vir a pergunta dela ali que o marido está querendo saber. Como é que era o mundo espiritual antes do Calvário e depois do Calvário? Foi feita uma modificação aí. Isso na visão milenista, pré-tribulacionista,
futurista. Olha só, de Adão até o Calvário, tá? De Adão até o Calvário, ou seja, antes da morte de Jesus, o mundo espiritual, segundo o texto de Lázaro 16:19, era Hades, Sheol, são duas palavras. Essa aqui é hebraico, é inferno. E Hades é inferno também, mas é no grego. Hades é grego, significa inferno. Sheol é hebraico, significa inferno. Então, abismo, ele fala no texto. Há um grande abismo entre nós. E aqui era chamado de seio de Abraão. No seio ou na presença, né? Então, o que acontece? Todas as almas que morreram de Adão até Jesus ressuscitar, o mundo espiritual era isso aqui. Só que tem gente que vai defender essa palavra inferno como sepultura. Por isso que eles defendem que a tradução aqui de Hades, eles vão falar que é sepultura, não é lugar espiritual. Se é sepultura, então o cara tem que dormir no sono, né? Lembra do sono? Então ele dormiu. Só que, gente, dormir no grego, morrer no grego é dormir, gente. Quando Jesus falou assim para Jairo, ela não está morta, ela apenas dorme. Porque quando Jesus usa a palavra dormir, dormir é um eufemismo. Quem sabe o que é eufemismo? Para morrer. Quando você liga para alguém, você vai falar assim, sua mãe morreu. Você não pode falar que o outro está do lado da linha vai dar um infarto. Você tem que usar um eufemismo. Olha, sua mãe descansou. Está nos braços do Senhor. O que é um eufemismo? É quando você usa uma palavra mais branda para suavizar algo que vai trazer um impacto. Isso é chamado de é a suavização das palavras. Você não pode ligar para uma pessoa, seu filho morreu. Você tem que falar que ele descansou, Jesus preparou. Entende? Então, quando Jesus fala, a menina não está morta, mas dorme, ele está usando o Então, quando ele fala de dormir, ele está falando do corpo. Dormir é morrer no grego. Ela estava morta. Mas o que estava morto era o corpo, não era a alma e o espírito. Isso. Então, olha o que acontece. Né? O que acontece aqui? Todas as almas que morriam reconhecendo Deus, que criam em Jeová pela fé, porque a salvação no Antigo Testamento também era pela fé, vinha para onde? Porque olha só, como que as almas eram salvas antes de Jesus? Eu já falei isso aqui para você. Todos os santos do Antigo Testamento foram salvos pela fé no Jesus que viria. E todos os santos do Novo Testamento são salvos pela fé no Jesus que já veio. Então, a salvação é pela fé, tanto no Antigo como no Novo. Então, foi salvo, seio de Abraão. Perdeu a alma, como rico, vai para onde? Hades. Então, o rico está aqui, não está? E Lázaro está onde? Está ali, com todos os santos do Antigo Testamento. Adão, Abraão, Isaac, Jacó, José, os profetas estão lá. O que vai acontecer nesse mundo espiritual? Esse camarada aqui, esse rico, ele vai falar o que aqui no texto? Pai Abraão, não vai? No Hades, porque morreu, abriu os olhos, imediatamente ele percebeu que estava onde? No Hades. Só que, gente, aí você fala assim, abriu os olhos, aí que é difícil de compreender. Porque, lembra que eu falei que morte é o quê? Essa saída. É separação. Separação. Ótimo. Uma palavra até melhor do que saída. É a separação. Então a alma desse cara foi para onde? Foi para o Hades. E a alma de Lázaro? Foi para a presença de Abraão, para o seio de Abraão, para perto de Abraão. Só que tem um probleminha. Tá? Os históricos vão dizer que seio de Abraão não existe não, que aquilo ali não é um lugar. Ele foi para perto de Abraão. Tá? Então está lá o rico e o Lázaro, são duas almas. Primeira coisa que ele fala que me chama a atenção. Pai Abraão. Vem aquela pergunta. Como que o rico sabia que era Abraão se ele não foi contemporâneo de Abraão? É a primeira? Não, porque olha só, o rico quando morreu, já tinha 2000 anos que Abraão tinha morrido.
Como é que ele sabia que Abraão era Abraão? Então, existe uma certa revelação espiritual no estado desincorporado. Anote isso aí. Eles entraram no estado desincorporado. Que é chamado de estado O estado intermediário dos mortos é um estado desincorporado, ou seja, é um estado da alma e do espírito fora do corpo. Os adventistas vão dizer que isso aqui não existe nada disso aqui, ninguém foi para lugar nenhum, porque a partir do momento em que as pessoas morrem, elas dormem um sono inconsciente até o dia da ressurreição. Mas com o texto eu vou provar que isso não é verdade, porque está ali, ó. E clamando disse a Abraão, meu pai, verso 24, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então, por exemplo, ele reconheceu Abraão e também lembrou de quem? Você tem dois homens que viveram juntos na terra e chegam no mundo espiritual, e ele lembrou de Lázaro. Isso significa que o mundo espiritual, ele é um mundo de consciência ativa e moral, gente. Porque ele lembrou. Lázaro estava do outro lado do abismo. O texto fala que nesse mundo aqui, antes do Calvário, tinha um abismo que separava o inferno do seio de Abraão. De tanto que ele viu, ele reconheceu, e ele pede a Abraão para Lázaro molhar. E aí sim, isso aí vai ser uma linguagem espiritual, porque a sensação de tormento que ele sentiu foi a sede, mas no céu não tem isso. Pega a água e molha, não. É um tormento que, na hora que ele começou a sentir, o que ele lembrou na consciência dele foi a água. Mas não tem nada disso lá naquele estado ali, não. Agora, esse fogo que queima no inferno, que fogo é esse? Fogo é algo que inflama, que machuca. Então ele usa a palavra fogo, lago de fogo. Mas esse sofrimento do inferno é um sofrimento da alma. E a gente não sabe como que é esse sofrimento. Se isso dói, se a pessoa fica gemendo. A Bíblia diz que ali haverá pranto e ranger. Mas que dente, se o cara morreu e o dente foi para a terra? É uma expressão idiomática para revelar dor. Quando a pessoa está com muita dor, ela faz o quê? Ela range. E vocês têm que entender isso. Que esse sofrimento no mundo espiritual, no estado intermediário, desincorporado, a gente não sabe como é o sofrimento da alma. Mas deve ser terrível. Eu não quero nem saber como que vai ser. Nem curiosidade. Beleza aqui? Aí ele vai falando, né? E clamando, disse Abraão, meu pai, tem misericórdia. Outro detalhe. No inferno não tem como acessar a misericórdia. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então você pode pregar um sermão aqui, tarde demais. Primeiro, tarde demais para pedir misericórdia. Misericórdia é agora, não é depois da morte. Aí ele fala para ter misericórdia. Aí no verso 25, porém Abraão lhe disse, lembra-te do que você recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro só males. Agora ele é consolado e você é atormentado. Aí vai no 26, e além disso está posto um grande abismo entre nós. Está aí no texto, né? Verso 26. De sorte que se alguém quiser passar daqui para vós, não poderia, e nem tampouco de lá para cá poderia passar. E disse, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes, mande quem? Que o mandes à casa do meu pai. Então ele lembrou que tinha um pai. Ele pediu a Abraão para enviar Lázaro na terra para pregar para o pai dele. Tá? Pois eu tenho 5 irmãos. Então ele lembrou que tinha 5. Como é que esse cara está dormindo inconscientemente? Ele não pediu para ir, não. Deixa eu ir lá, ele fala, já que Lázaro não pode molhar a ponta da minha língua, eu peço que o mande, Lázaro, na casa do meu pai para pregar os meus 5, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Outra verdade aqui, existem 3 clamores sobre relação à pregação. O clamor do céu está lá em Isaías 6. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Não é o céu que está gritando? Aí Isaías respondeu o quê? Então disse eu, eis-me aqui,
envia-me a mim. Esse é o clamor do céu. O clamor da terra é o clamor lá do macedônico. Quando Paulo queria ir para a Europa, e Deus manda Paulo ir para a Ásia. E ele teve uma visão de um varão macedônico que clamava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse é o clamor da terra. Mas também existe o clamor dos perdidos. Vá até a terra e pregue a meus irmãos. Ou seja, o céu está clamando, a terra está clamando e o inferno também está clamando. É o tríplice clamor soteriológico. Vocês podem pregar sobre isso. O clamor dos céus, o clamor da terra e o clamor dos perdidos. Ele pede: não deixe que meus irmãos e meu pai venham para esse lugar de tormento. É tremendo. Eu já preguei isso no dia de finados, 2 de novembro. O tema do sermão aqui foi tarde demais. Tarde demais para pedir misericórdia, tarde demais para pregar, tarde demais para pensar nos irmãos, tarde demais para pensar no meu pai. Aí o pau quebrou. Dia 2 de novembro não é dia dos mortos, aí eu preguei para os vivos. Você tem que aproveitar também as datas especiais para pregar sermão em cima disso. Qual o texto que eu usei? Lucas 16, 19. Quem está morto, né? Não é que fala que São Pedro está chorando, que a dor geralmente chora, aí fala que são as almas chorando. Pô, tem até um sentido, porque esse cara aqui, ele está preocupado da família dele não ir para o inferno. Aí olha o que Abraão falou para ele. Eles têm Moisés e os profetas. Mas, poxa, Moisés também já estava morto, não estava? Eles têm a palavra, eles têm o Pentateuco, eles têm a Nevinho Quetuvim, os escritos de Moisés e os escritos dos profetas lá. Aí Abraão responde. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, eles se arrependeriam. Aí Abraão responde: se eles não ouvem os vivos, ou seja, aqueles que estão pregando Moisés e os profetas, tampouco acreditarão nos mortos. Então não há uma permissão de morto pregar para vivo. Não há comunicação entre vivos e mortos. Eu quero falar com meu pai que morreu. Aí ele ia lá, pegava. Aí mandava uma carta do seu pai e da sua mãe, que já estava lá. E ele foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Santos Dumont perdeu para Chico Xavier. Né? Pedindo perdão. A senhora foi espírita, né? Porque enganaram. Viu? É isso aí. Mas não há essa permissão. O texto já diz que não houve permissão dele se comunicar. Aí vem a pergunta da transfiguração que você me disse. Ali não foi Moisés e Elias que vieram até Jesus. Foi Jesus que se transfigurou até eles. É diferente. Porque se você defender a tese de que Moisés e Elias vieram conversar com Jesus, aí você defende a tese de que vivos podem se comunicar com os mortos. Mas não. Ali não foi eles. Foi Jesus indo até eles. E Moisés e Elias não falaram nada. Né? O que significa ali? Só tem 2 minutos, né? Semana que vem eu vou ter que continuar isso aqui. Tá? Semana que vem eu vou continuar isso aqui. A transfiguração é o seguinte, aqui rápido, gente. Transfigurar significa mostrar o outro lado, a outra face. Então você tem ali, para a gente terminar, você tem Moisés, você tem Elias e você tem quem? Jesus. Moisés está representando o quê? A lei, certo? Elias está representando os profetas. Né? Aí, quando Jesus se transfigura, uma grande nuvem cobre Moisés e cobre Elias. Quem está vendo aquilo tudo ali é Pedro. Pedro está vendo aquela visão toda, né? Então Jesus se transfigura. O que o pai disse? Esse é meu filho amado. Agora eu queria. Olha como Deus completa o pai. A ele ouvi. Sabe o que significa isso aqui? Que quando a nuvem ela cobre Moisés e os profetas, Deus está querendo dizer para Pedro e para quem vai ser anunciada a mensagem, que agora não é mais a lei que vai falar. Agora nem os profetas. Ou seja, este é meu filho amado. A ele, é para ouvir ele agora. Não é mais Moisés e nem os profetas. Tá?
Aí Jesus, lá no Sermão do Monte, confirma isso aqui. Ouviste o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente. Agora eu, porém, vos digo. Agora quem está dizendo sou eu. Se alguém pedir para bater na face, oferece. Mas como que era na lei de Moisés? Era diferente. Se alguém pedir para você caminhar 2 milhas, 1 milha, caminhe com ele. Se alguém te pedir a capa dele também, agora a ele ouvir. Quem tem que... Agora é Jesus que está mandando no pedaço. A transfiguração está dizendo que a graça está substituindo a lei e os profetas. Por isso que Moisés desaparece. Por isso que Elias desaparece. E quem é exaltado, ovacionado é Jesus. É isso que significa a transfiguração. Tá? Lá em Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado através dos profetas, hoje ele resolveu falar através do seu. Então, ó, lei sumiu. Então isso aqui não foi conversa de vivo com morto. Isso aqui é a revelação do presente e do futuro. Isso aqui é só teológico. Isso aqui é uma miniatura do milênio, do reino de Deus. Na próxima aula eu vou explicar sobre isso. Não vai dar tempo. Vocês vão perder o ônibus. Eu estou igual aquelas séries da Netflix. Quando vem, semana que vem. Já viu aquela série da Netflix? Quando você vê, vai ser agora que vai acontecer. Cenas do próximo capítulo. Vocês comecem a ler, deixa eu ver aqui. Só como foi Moni ter falado. Vocês podem ler a partir, porque para trás aqui não... Lê a partir da página 71, tá? 71 em diante. Que aí são os sistemas de interpretação. Não, peraí, gente. Peraí. Falei errado aqui. Só um minutinho. 71 não. Lê a partir da página 41, tá, gente? 41. Página 41. Ó, tô indo devagar. Essa matéria vai levar 2 meses. Vão ser 8 aulas, eu acho. Então fica tranquilo que a gente tem que ir devagarzinho para vocês entendendo que semana que vem eu vou botar os textos todinho na tela, no quadro, tá? Porque vai dar um emaranhado, mas depois, daqui a pouco o cérebro vai encaixando tudo. Isso aqui é futurismo, preterismo, amilenismo, pós-tribulacionismo, tá? E a gente vai... Vocês viram quantas perguntas que surgiram hoje? Vocês viram, gente? Então, vocês... Não falta aula, não. Tem gente que é a primeira vez? O nome da irmã? Reidlane. Reislane. De qual igreja, irmã Reislane? É de Missimara? Então tá tranquila. O nosso amado irmão Alexandre. Congrega onde, irmão Alexandre? Pastor Alexandre? Ei, meu amigão. Nosso amado irmão Rafael. Congrega? Meu amigão, manda um abraço para o pastor Alexandre, pastor Zé Augusto. Eita, glória, ó. Já conheço há mais de 25 anos, pastorzão. Aquele ali é crente, quando ele dá aquela olhada de olho, meu filho, você já sabe como é que é, né? Não é assim? Mas quem é a primeira vez? Tem mais alguém? Então, Deus abençoe a Regilane, o Alexandre, né? Todos os irmãos que estão chegando. É a primeira aula de vocês? Já deu para sentir a temperatura? Então, é assim o tempo todo, filho, tá? Lê o livro, lê a Bíblia. E pode vir com pergunta. Se eu não souber responder, eu vou pesquisar. A gente vai aprender junto. São 25 anos e tem coisa que eu não sei ainda. Tá? É normal, escatologia. Vamos para casa? Amém? Se Jesus voltar agora, hein? Eu queria só que vocês fizessem uma pergunta antes de ir embora. É a mesma pergunta que eu fiz ontem, aqui na pregação. Para quem está aí do seu lado. Se você morrer hoje, pergunta aí. Onde é que você vai passar a eternidade? Melhor você ir para casa. É o céu? Tá bom. Então, ó, faz por onde, porque o reino de Deus é tomado a... Tem que lutar, filho. Tá? Se fechar o olho agora, vai abrir no Hades ou no paraíso? É sério, irmãos. Porque morreu, já está julgado. Após a morte, sexo, mas não é o juízo final. É o juízo da condenação, da salvação, já vai definir. Esse cara já abriu o olho aonde? No inferno, no Hades. Então, muito cuidado. Vai para casa pensando. Pede perdão a quem você está de mal, sei lá, sua mãe, seu pai.
Se tem algum ódio no coração, tira hoje aí em nome de Jesus. Porque tem crente que pensa, principalmente o pentecostal, que só o que tira o crente do céu é fornicação e adultério. Agora, tem pecados pior do que a fornicação e adultério. Ódio, cólera, ira, maledicência, falta de perdão. Tudo isso também pode tirar o cristão do céu. Pecados que estão na mente e no coração, no campo da abstração, não podem ser vistos concretamente, mas estão lá. E é por isso que nós vamos ser salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom. Então, irmãos, acerte sua vida, para você não perder o arrebatamento da igreja. Amém? Ou morrer e esperar o arrebatamento da igreja, né? Quem quer encontrar com Jesus aqui? Levanta a mão. Quem quer morrer hoje para encontrar com Jesus? Não precisa levantar a mão não, filho. Você não precisa não. Não, eu faço essa pergunta. Não precisa levantar a mão não. Você não precisa morrer hoje para encontrar com Jesus. Sabe por quê? Deus não criou o homem para morrer. Sabia disso? Você vai morrer no tempo que Jesus já sabe que você tem que morrer. Tá? Porque ninguém está preparado psicologicamente para a morte. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, seja sincero. Quem prefere ir no arrebatamento? Levanta a mão aí. Quem? Entendeu? A única transferência que a igreja aceita da terra para o céu é o arrebatamento. Seja verdade. Quem é que quer morrer, irmãos? Passar pela experiência da morte? Ninguém quer, não. Eu quero ir vivo. Amém? Glória a Deus. Mas se eu não puder ir vivo, no dia do arrebatamento eu vou ressuscitar, vou estar junto também com quem estiver vivo, então vai dar no mesmo, em nome de Jesus. Porque Paulo fala que os mortos ressuscitarão e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, transformados. Então, tanto quem morreu como quem está vivo vai participar do arrebatamento do mesmo jeito, né? Então, não importa. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa aula. Estamos iniciando o módulo de escatologia bíblica. E agradecemos a Ti, Senhor. Nos guarda, nos desperta, que nós possamos acessar mais profundamente o reino espiritual. O reino de Deus já chegou, mas ainda não se manifestou na sua totalidade. Nós queremos perseverar até o fim para sermos salvos. Despeça os alunos na Tua paz e dê uma semana tranquila. É o que nós lhe pedimos e oramos a Ti gratos em nome de... O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam. Aplauda ao Senhor. Muito obrigado.